Ele virou um super-herói no meio do apocalipse e quase morreu. O episódio começa com uma lembrança do Akira mordendo uns adolescentes porque eles estavam batendo no cachorro de um menino. Os caras acham o Akira maluco e vai embora. O moleque agradece ele e ele fala que a maldade do mundo não é páreo pra ele. Já dá pra perceber que um dente dele ficou no braço dos moleque. Então ele acorda e o Kenji começa a ver as notícias e vê que os militares conseguiram isolar as montanhas. O Akira fica feliz já que é lá que os familiares dele moram, então eles devem estar bem. Depois pula pro Akira jogando água no amigo dele, porque ele quis ficar loiro. E o Kenji fala que se inspirou no Akira e que vai fazer as coisas que sempre teve vontade. Então o Akira fala que quer virar um super-herói. O Kenji já fica com cara de tapado sem entender nada e o Akira fala que lembrou que ele queria ser um herói quando era pequeno e que vai se tornar um justiceiro para salvar as pessoas dos zumbis. Mas a pergunta que fica no ar é quem que vai salvar esse cara, tá ligado? Pra virar um super-herói só falta a habilidade de voar, soltar teia, ser rápido, extremamente forte ou ser bilionário. Ele conseguindo tudo isso pode virar um herói, sem dúvidas. Deixando as brincadeiras de lado, o amigo dele fala a mesma coisa. E ele fala que descobriu um jeito com as roupas dos caras que mergulha em aquários de tubarão. Por ser resistente a mordidas, deve conseguir proteger eles dos zumbis. Eles chegam no aquário e percebem que até os tubarões virou zumbi e vão atrás de roupa de mergulho. Eles acham e começam a pintar a roupa. Quando aparece um pessoal no ônibus e o motorista fala para todo mundo evacuar, e um cara vira zumbi lá dentro, e eles fogem do ônibus. E geral começa a virar janta de zumbi, e começam a correr em direção ao aquário. Uma menina cai e o Akira aparece descendo a porrada no zumbi, e fala que vai ficar tudo bem. E o pessoal começa a correr pro aquário. Quando ele vê a mina que deu um fora nele, ele começa a achar que é o destino ele encontrar ela ali, e os zumbis vai pra cima dele e ele toma uma mordida. Mesmo estando seguro de virar um zumbi, a mordida ainda dói. Ele pede ajuda e o Kenji prende ele pra fora com o traje, até ele jogar os zumbis da ponte, e começa a pensar que dá um trabalho ser herói. O Akira chega e o Kenji fala que ele mandou bem, e que é pra ele não desanimar. Ele vê a menina olhando pro aquário e o Kenji fala pra ele ir falar com ela. Ele chega nela e ela chama ele de idiota e fala que ele vai acabar colocando as pessoas que ele ama em perigo. E ele fica pensando que concorda, e ela ainda dá mais um fora nele. Quando dá um estrondo e o Akira e o Kenji vai ver o que acontece e aparece um tubarão com pernas. E eles começam a correr e mandam todo mundo fugir. E quando estão saindo do aquário aparece um monte de zumbi na porta. E eles fogem para a saída de emergência. E uma menina joga a mina que deu um fora nele pro tubarão. O Akira percebe que a menina sumiu e vai ajudar ela. Ele se agarra no tubarão que joga ele para longe e ela fica se perguntando o porquê. Ele fala para ela parar com essas coisas de motivo, que ele só ajuda os outros porque ele quer. Ela levanta e eles começam a correr. Quando eles se separam, o tubarão acaba quebrando um aquário, jogando um monte de peixe e zumbi no Akira. E o Akira lembra do plano de bater no focinho do tubarão porque lá é sensível. O Akira começa a desviar do tubarão e ela acaba achando a pilha para aumentar o efeito do soco do Akira. O tubarão bate no Akira e quando ele tá quase morrendo, o Kenji aparece chamando a atenção do tubarão. O Akira levanta e vê que o tubarão tá quase mordendo o Kenji, que por sinal tá peladão. E a menina aparece e joga as pilhas pro Akira. Ele pega e dá o maior soco da vida dele no tubarão. O tubarão cai. E eles ficam felizes e vão embora juntos. E o Akira chama ela para entrar no grupo. E ela não aceita, falando que os objetivos são totalmente diferentes, já que eles vivem querendo fazer coisas antes de virar um zumbi e ela vive para não virar um zumbi. E ela fala que ele é maluco por se arriscar para salvar as pessoas que não são queridas para ele. E ele fala que agora ela é uma pessoa querida para eles também e que salvaria ela mesmo não querendo ser um herói. Ela fica com vergonha e começa a andar rápido. Quando eles se despedem, ela passa o contato dela para ele e fala que não é arriscado dar o número dela. Eles ficam pensando o que vão fazer agora. E o Akira fala que quer voltar para a cidade natal dele para ver se os pais estão bem. Mas de noite o Kenji fala que tá aumentando o número de zumbis e que tá acabando a comida e que eles deviam pensar nas coisas de forma mais séria. E o Akira fica pensando que mesmo abandonando o emprego abusivo dele, ele ainda tem que trabalhar. E fica pensando no que ele gostaria de fazer, mas acaba deixando isso pra lá. E fala pro Kenji olhar as estrelas, e eles acham isso incrível.
e ele lembra dos pais. E o Kenji fala que eles vão estar bem. Já no outro dia, eles começam a arrumar as coisas para ir embora, e o Akira se despede do apartamento e fala que precisa pegar algo por causa do caminho ser muito longo. E a ideia dele é ir pegar um motorhome. Chegando lá, eles se encontram com a Shizuka e ficam surpresos por se reencontrar, e o Akira chama ela de novo para ir com eles, e ela fala que não. O Kenji pergunta se ela tem habilitação, e ela fala que não, mas pensou em pegar os trailers porque é um estado de emergência e precisa. O Akira chama ela de novo, mas ela recusa, e o Kenji fala que ela não tem habilitação, e o Akira fala que é arriscado tentar dirigir sem saber, por causa dos acidentes, e eles conseguem convencer ela a ir com eles. Quando eles entram no lugar, o Akira e o Kenji ficam impressionados com o motorhome, e eles ficam apaixonados por um que valia 23 milhões de ienes, e eles começam a discutir porque ela escolheu o outro. Quando aparecem vários zumbis e eles têm que sair correndo, e acabam que eles não ficam nem com um nem com o outro. Enquanto eles vão na estrada, o Akira e a menina começam a conversar sobre tudo estar quieto, e fala que acha que pode ser um vírus, que está mudando o comportamento das pessoas. Quando eles estão quase chegando, eles acabam passando em alguns espinhos na estrada, e o Akira perde o controle do trailer e o Kenji cai da moto. E aparece o antigo patrão do Akira, e ele começa a lembrar do passado. O patrão do Akira fala que não esperava que ele ia sobreviver, e o Akira começa a ter uma crise de ansiedade. E o patrão dele força eles a trabalhar para ele para poder cuidar do Kenji e arrumar o trailer. Ao chegar no lugar, o patrão dele apresenta o lugar e ele vê que todo mundo está trabalhando exausto igual era no trabalho dele. E a menina começa a cuidar do Kenji, e o Kenji se culpa pelo que está acontecendo com o Akira. No outro dia, o Akira começa a trabalhar, e para se motivar, ele fala que agora é outra pessoa, e vai gelar a cerveja pro pessoal de noite. E o chefe aparece e começa a brigar com ele, por ele estar gelando a cerveja para todo mundo. Ele começa a ter uma outra crise e entra um pessoal falando da cerveja, e o chefe fala que tá gelando a cerveja para todo mundo, e o pessoal fica achando que ele é generoso. Quando o Akira olha para fora e vê que eles estão usando os zumbis para carregar um caminhão. E o chefe do Akira fala que os zumbis é só uma ferramenta, igual o Akira, e começa a chamar ele de inútil. Aí aparece o Kenji falando que o Akira parecia estar estranho, e a menina fala que o Akira tá traumatizado por causa do chefe, enquanto o Akira não para de trabalhar. Bom, rapaziada, por hoje foi isso. Se você chegou até aqui, fala pra mim se você curtiu e se você quer continuação, que já solta a próxima parte o mais rápido possível. Então deixa o like aí no canal, se inscreve pra dar aquela força, e sem muita enrolação, rapaziada. Até o próximo vídeo.